Oi, gente. Boa noite, corações. Estamos aqui de coração para começar uma live maravilhosa. Jopaveice, ai, psicóloga. Seja bem-vinda. Fabiana, seja bem-vinda. Se eu tiver falado errado, me diga, viu? Marco Malte, seja bem-vindo. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa última live do ano de 2020. Boa noite, Fábio, seja bem-vinda. A gente dá uma pausa, né? Porque as próximas 2 quintas-feiras são dias de festividades, é o Natal e o Réveillon. E a gente retoma a nossa agenda de bate-papos todas as quintas, 8 da noite, na primeira quinta-feira de janeiro. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Solange já chegou por aqui, nossa convidada de hoje. Enquanto todo mundo está entrando, eu quero aproveitar só para fazer uns testezinhos, como sempre, do nosso áudio, gente, só para ver se está tudo funcionando ok. Vocês, inclusive, podem me falar aí se está tudo ok, para a gente poder saber. Eu estou aqui aproveitando para acessar aqui as outras. Que ainda não. Agora. Eu tô olhando de lado, mas é porque. Oi, Cela, seja bem-vinda! Eu tenho certeza que Gisele também tá aí. Eu tô aqui olhando de lado, gente, só para dar uma olhadinha nas coisinhas daqui da live, né? Porque fazer live é um se vira nos 30 danado, né? A gente tem que. Clarinha, minha filha linda, seja bem-vinda. Eu sou Êxito, seja bem-vindo. Roseara, seja bem-vinda. A live de hoje, Keila, seja bem-vinda. Oi, coisa linda de tia, seja bem-vinda. Eu sabia, Cela, que tá aí você, Gisele, todo mundo junto, né? Assistindo. Bom, gente, é, eu tô muito feliz, né, com a nossa live de final de ano. Eu sou gratidão, porque é uma live que a gente busca, na verdade, entregar para você. Rosérios, seja bem-vinda. Rose Rios, entendi, Rose. Ângela, seja bem-vinda. A live de hoje, gente, ela tem a principal intenção de chegar ao coração de vocês com muito amor, com muito acolhimento, com muita energia boa, com um calorzinho no coração, maravilhoso. Vera Lúcia, seja bem-vinda. Ró, cara amiga, dona de casa, seja bem-vinda. Vamos todos chegando. A ideia da gente conversar sobre transição planetária nesse exato momento em que nós estamos vivendo é justamente trazer aquele calorzinho no nosso peito, aquele calorzinho no nosso coração. Boa noite, Diva de Batom, Bahia. É isso mesmo, Diva de Batom, Rosângela Madureira. Eu quero que vocês realmente aproveitem tudo que a gente tem aqui para entregar para vocês, todo o amor que a gente tem aqui para entregar para vocês. Essa é a intenção desse encontro de hoje. E participem com a gente, conversem. Eu vou só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu já falei de todo mundo que está entrando. À medida que as pessoas forem entrando também, a gente vai dando boa noite. Eu tô só colocando aqui Solange com a gente. Só já convidando Solange para entrar aqui com a gente. Enquanto Solange vai entrando. Olá, Oi, Solange! oi, querida. Boa noite, tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, gratidão pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui, todos. Só já convidando Solange para entrar aqui com a gente. Enquanto Solange vai entrando. Olá, Oi! Solange! Oi, querida. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, gratidão pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui, todos. Gratidão por você ter aceito, gratidão por estar aqui com a gente. Melina, seja bem-vinda. Vê Cupertino, sejam bem-vindos. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Solange, que está aqui com a gente hoje, ela é a editora dos livros Telos e das Cartas de Cristo, literaturas esclarecedoras para esse momento de transição planetária e para esse momento, inclusive, do despertar coletivo, dessa elevação do nosso coração como nosso grande centro, que sempre foi, mas que agora a gente está retornando para casa, não é isso, Solange? Sim, conversa comprida hoje, né? Vamos ver o que a gente consegue entregar, né? É isso mesmo, a conversa é comprida hoje, gente, mas enfim, eu acho que a gente vai levar um pouquinho de uns minutinhos depois de 1 hora de live, eu espero que esteja todo mundo com disponibilidade, mas a intenção é poder trazer esse calorzinho no peito de todo mundo para que eles se sintam realmente acolhidos e amados por todos, principalmente retornando para casa, né, para os seus corações. Bom, não tem outro caminho, né? Verdade, não tem outro caminho. O caminho é esse. Solange, a gente faz, não em todas as lives, mas na grande maioria das lives, inclusive vendo você em uma live fazer a oração crística, isso fez com que a gente também adotasse essa vontade de estar sempre se conectando com a consciência crística no início das nossas lives. E aí eu quero convidar todo mundo para a gente fazer uma respiração focada no coração. Eu sugiro se puder, que a gente possa colocar os pés no chão, né? Se tiver apoiado numa cadeira, tenta colocar o pé no chão, quem estiver aí nos ouvindo. Se vocês quiserem fechar os olhos, eu normalmente gosto de fazer essa respiração focada com os olhos fechados, mas pode ser feita com os olhos abertos, aquilo que for melhor confortável, mais confortável para todo mundo. Eu normalmente gosto de colocar a mão no peito, aqui entre o peito, no nosso chácara cardíaco. Mas seja bem-vinda, todo mundo que está chegando, seja bem-vindo. E aí a gente vai agora fazer uma respiração, eu sugiro, no tempo que vocês desejarem, é claro, mas eu sugiro 4 tempos para a gente puxar o ar e 4 tempos para a gente soltar o ar, inspirando amor e expirando amor. E vamos acalmando, prestando atenção no movimento do nosso coração, à medida que ele se expande, que ele contrai. E à medida que a gente vai fazendo essa respiração, eu vou fazendo a leitura, então, da oração crística. Tá bom, gente? Tá bom, Solange? Vamos nós. Inspira amor, solta amor. Inspira e expira. Inspira e expira. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito
e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus Os teus cuidados. cuidados. É forte. E sabe o que é mais legal, Bárbara? É Sim. que como essa live vai ficar gravada, e talvez depois eu coloque lá no canal nosso também do YouTube, Consciência Crística Brasil, não importa se as pessoas vão assistir isso depois, se elas se conectarem nessa respiração e na oração, é tudo igual, vai acontecer a mesma conexão, porque só existe o tempo agora, né? Só Sim. existe conexão. É perfeito você falar isso. Na verdade, o tempo ele não existe, o passado e o presente, a gente está sempre no agora. Solange, eu vou, antes da gente começar a falar necessariamente do assunto de transição planetária, eu quero compartilhar aqui com as pessoas que já estão aqui, Sandra, Douglas, Cláudia, gente, vão chegando, viu? E sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar a noite de hoje conversando um pouquinho com as pessoas que estão aqui para dizer a elas o seguinte: esses últimos dias têm sido dias de uma enorme energia para o planeta e para todos nós, né? A gente passou, e eu não sei se todos que estão aqui presentes entendem um pouco sobre o que foi dito, o que tem sido dito sobre o portal 1212, que foi aberto um portal no dia 12 de dezembro, e que isso vai ter um ápice no dia 21, que é o nosso solstício. Todas essas energias que estão chegando para o nosso planeta, essa iluminação solar muito forte que a gente tem recebido, ela tem trazido algumas coisas dentro de nós. E eu tô querendo aqui agora compartilhar com vocês um pouquinho do que eu senti, do que eu vivi nesses dias, que talvez seja um pouquinho do que vocês estão vivendo e que às vezes a gente não sabe com quem falar, talvez alguém aqui não esteja com o acompanhamento de um terapeuta ou não seja um terapeuta, quem é terapeuta talvez consiga perceber isso com maior facilidade, ou por talvez não estar tão consciente assim dessas energias todas. Eu confesso que eu, achando que eu entendia, né, percebi que eu não estava consciente. Eu recebi uma onda muito forte energética nesses últimos dias e tudo aquilo que estava em sombra dentro de mim. O que é que são sombras, gente? Tudo aquilo que eu guardei reprimido lá dentro da mágoa, de alguma coisa que, de medos, principalmente, de alguma coisa que não me fez bem em um passado, nessa ou em outras vidas, para quem acredita, mas está tudo bem. Não foi digerido, não foi dissipado, não foi dado uma verdadeira atenção naquele sentimento que não era necessariamente de amor, é claro, e eu guardei. Só que agora, nesse período, isso veio muito à tona. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu senti muito medo. E eu estou compartilhando agora com vocês o que é que eu senti. Eu senti um medo absurdo nesses últimos dias, a ponto de não conseguir, inclusive, dormir em algumas noites. Uma noite específica eu acordei e comecei a olhar casas no interior daqui do meu estado, da Bahia, porque eu tinha total certeza que ia acontecer uma catástrofe tão grande aqui na minha cidade que todos iam morrer, porque o medo da morte tornou-se uma coisa tão presente assim na minha carne, de meu corpo tremer, gente. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava achando que eu estava sendo inspirada, que uma coisa muito ruim ia acontecer e pronto. E o medo foi tomando conta de mim a ponto de eu sentir mal-estar físico. Essa semana foi uma semana que eu senti mal-estar físico. E aí eu disse, opa, tem alguma coisa de errado. E ontem, fazendo uma conexão e levando tudo isso para o meu coração, pedindo ao Cristo que Ele me descortinasse, né, me mostrasse, eu tive, então, a real visão do que eu estou vivendo. Né? Eu estou vivendo o que talvez muitos de vocês que estão nos ouvindo também esteja passando e não tenha assimilado, né? Não tenha se conectado às coisas, à energia com o que está vivendo. Isso tudo faz parte desse pacote energético que a gente recebeu. Esse eclipse solar que aparece para a gente na segunda-feira, ele só nos mostra essa questão das sombras mesmo, né? As sombras estão sendo afloradas, as nossas sombras
estão sendo afloradas, os nossos medos estão sendo aflorados. E a gente precisa ter muito carinho e amor para enxergar, para transmutar e para dissipar. Não é fácil. E aí, Solange, só um detalhe, essa noite também eu não consegui dormir, né? E aí, e aí mexendo para ouvir um pouquinho de música relaxante, fui lá mexer no YouTube, entrei direto, nem entrei nos canais de música normais que eu uso de frequências energéticas, acabei entrando em um vídeo da Luciana Torresi, que é do canal Trabalhadores da Luz, quem quiser vai lá e ouve, e ela estava falando exatamente isso, o que ela estava sentindo era exatamente o que eu estava sentindo. Eu disse, ai, ufa, eu não sou doida. A gente, de vez em quando ouve o outro com os mesmos sintomas da gente, a gente então passa a compreender melhor aquilo que está acontecendo dentro de nós, né? Ao olhar o outro, porque o outro, na verdade, é um espelho nosso. Somos todos um e estamos todos conectados e interligados. E aí eu gostaria, na verdade, de que vocês também olhassem para dentro de vocês, porque às vezes aquela irritação que você tá achando que é uma TPM fora de hora, possa ser que não seja. Possa ser que precise ter um pouco mais de conexão com o seu coração, com a sua divindade interior, para que isso seja dissipado e que isso seja trazido à luz da consciência. Mas faz parte desse pacote de transição planetária, não é isso, Solange? Ok. Bom, eu imagino que qualquer pessoa que esteja ouvindo uma live como essa acredita que tudo é energia, né? Que afinal de contas a existência não se resume à existência da terceira dimensão, onde tudo aparenta ser sólido, né? Nas cartas de Cristo gastou-se muito tempo para explicar a consciência crística, explicar que não existe nada sólido no planeta. Tudo é energia, né? E aquilo que está à nossa volta parece energia, porque ela entra num estado de vibração que constrói as coisas nessa aparência que está. Então a gente manifesta a vida, né, conforme o padrão de energia e frequência em que a gente está. Bom, sendo tudo energia e sendo tudo um, né, você imagina que cada ser humano na Terra ele está interconectado como se fosse uma grande malha de energia. Todas as pessoas estão em conexão. E tudo com todos, né? Com todos os reinos sobre a Terra e fora da Terra também. Então a gente vive num caldo de energia, né? E qualquer coisa que aconteça em qualquer pontinho dessa malha de energia vai provocar vibrações e repercutir para todos os outros pontos desta malha de energia. Então, sim, tem muita coisa acontecendo no cosmos, né? Na nossa galáxia em particular, que está refletido nessa grade de energia, que está refletindo nessas pessoas, que está refletindo em diversos pontos do mundo com acontecimentos específicos, e todo mundo sente uma pontinha dessa vibração. Agora, o que cada um vai sentir dessa vibração? Vai ser aquilo que ele conseguir pegar por ressonância. Porque existe muita coisa acontecendo, muitos padrões energéticos sendo lançados nesta malha de energia, nesse exato momento. Cada pessoa da Terra, os 8 bilhões de pessoas da Terra e os quase 35 bilhões de espíritos desencarnados que estão por aí, outros seres, todos eles estão projetando um padrão de frequência, e tudo isso projeta nessa malha e todo mundo sente o efeito disso. Então, todos somos sim. O que eu planejei para vocês hoje, né, vamos ver como é que isso rola. Você sabe que a gente começa uma conversa e às vezes a coisa toma outro rumo conforme sente energia, sente o fluir, e mesmo as pessoas vão participando e fazendo seus comentários, etc. Mas o que eu planejei para vocês hoje é, em princípio, fazer uma rápida descrição do que é esse processo de transição planetária, porque algumas pessoas às vezes perguntam isso, né? Eu não sou uma especialista nisso, mas eu, como muitas outras pessoas há anos, né, acompanho isso, esse processo todo em seus desdobramentos, nas suas várias etapas, né?
e vou observando como é que isso impacta no mundo e nas pessoas, e fui criando algum conhecimento sobre isso, que eu vou tentar resumir de uma forma bem simples, bem didática, né? Que o objetivo não é entrar no detalhe nisso, até porque é uma coisa tão macro, tão grande, tão grande, tão grande, que é difícil explicar, né? Eu acho que a gente não compreende realmente na sua inteireza, não tem como compreender isso. Então, falar disso, dos desdobramentos disso para nós, enquanto seres que estamos aqui em evolução no planeta, nesse exato momento, que é o famoso transição planetária. Ok? Então, e eu tenho que começar dizendo o que eu sempre digo, a história da Terra não é nada do que contam, tá? Nada disso aqui que contaram pra gente na escola sobre o que é o planeta Terra, o que é a humanidade na Terra, é real. Tá? Isso é uma história contada, né? É uma narrativa, né? Que o objetivo era manter essa civilização em determinado estado de consciência, certo? Entretanto, se vocês forem pesquisar um pouquinho, a história da Terra é algo muito diferente, muito mais grandioso. E a gente começa esse olhar a partir do cosmos, tá? Eu fiz aqui, como eu fui professora, gente, tá? Eu tenho alguns cacoetes, então eu fiz o seguinte, eu vou virar a câmera rapidamente para vocês, só para criar uma imagem na mente do que a gente está falando em termos de transição planetária. A gente vai tentar sair do macro e para o micro, né? Que o que está embaixo, o que está em cima está embaixo e vice-versa. Mas eu vou virar a câmera, espero que depois vocês visualizarem um pouco. Isso aqui é só para criar uma imagem para vocês. Olha. Aqui está o nosso sistema solar, essa bolinha aqui, que está girando em torno, né, de uma estrela na constelação de Pleiades que chama Alcione, tá? Que é o centro dessa constelação aqui das Pleiades. Então aqui nosso sistema solar girando. Esta constelação em particular tem um gigantesco disco de energia, de radiação girando nela na perpendicular, então a gente gira nesse sentido, o disco gira nesse sentido, né? E agora o nosso sistema solar está entrando nessa faixa desse disco de energia. Esse disco de energia é o famoso cinturão de fótons, de que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? E aí agora imagina que entrando nesse cinturão de fótons, ó, aqui está a Terra, nós entramos num facho, num eixo, uma qualidade de energia especial. E é aí que tudo começa. Porque este ciclo que o sistema solar fez em torno da estrela de Alcione durou quase 26 mil anos, e nós estamos nos últimos aninhos desses 26 mil anos aí, estamos fechando esse ciclo. Começou a fechar, na verdade, em 2012, né, quando a gente começou a entrar nessa faixa de cinturão de fótons, e a partir do momento que a gente entra no cinturão de fótons e conclui esse ciclo de 26 mil anos aproximadamente, né, nós saímos de uma frequência de energia, que era uma energia muito mais densa, para uma energia muito mais sutil. Uma energia que a gente convenciona chamar de quinta dimensão. A quinta dimensão que tem se falado tanto não é um lugar para onde se vai, é uma frequência de energia com a qual a gente se sintoniza cosmicamente e pessoalmente, internamente, em nível de alma, de ser essencial. Então a grande transição planetária, externamente, é isso, nós estamos entrando no cinturão de fótons e acessando uma qualidade de luz muito particular. E essa qualidade de luz, por ser de uma frequência muito mais elevada, começa a impulsionar uma série de mudanças no planeta Terra e em todos os seres que aqui vivem, de todos os reinos, inclusive animais, vegetais, mineral, etc. e nós. Tá? Muito bem. Nós entramos agora numa era que chama Era de Aquário, a famosa Era de Aquário, que se começou a falar nos anos 60. Né? Essa Era de Aquário coincide então com essa entrada no cinturão de fótons, né? E a Terra, o planeta Gaia, como um ser senciente, eu sei que para algumas pessoas é difícil talvez imaginar isso, mas a Terra como um planeta também é um ser que tem consciência e vida, que tem senciência. Né? É um ser que tem consciência, não sei como dizer isso de outra maneira. É como se ele tivesse
os seus corpos sutis, né? Como nós temos nossos corpos sutis, nossa alma, a Terra também tem como um planeta, né? A Terra já entrou em quinta dimensão, nesta energia do cinturão de fótons de luz. E o que está acontecendo agora da transição é o seguinte, todos os seres que vivem aqui de todos os reinos têm que entrar em compatibilidade com essa frequência de energia de quinta dimensão. E para isso tem um tempinho de acontecer, né? Essa transição planetária começou há cerca de 300 anos atrás, e agora nós chegamos nos últimos anos dessa transição, que é o ápice dos acontecimentos, que começou mais ou menos em 2012 e vai aproximadamente até 2037, a se dar crédito o que se tem falado sobre isso, as pessoas que estudam isso há muito mais tempo, que recebem canalizações sobre isso, em instrução. Nós entramos no ápice da transição em 2012 e vamos nesse processo até 2037 mais ou menos, ou seja, nós estamos em 2020, né? Nós temos aí mais 17 anos de fortes emoções no processo de transição planetária, né? Bem, então se Gaia entrou, se Terra entrou na frequência de quinta dimensão, por que que eu não estou? Né? Será que meu cachorrinho está em frequência de quinta dimensão? A árvore ali, o povo de pé, será que está em frequência de dimensão? Como é que a gente vai se compatibilizar com esse processo? Bom, primeiro temos que dizer que todos os outros reinos, né, que o ser humano egocentricamente acha que são inferiores a eles, como o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, etc., tem muito mais facilidade de entrar na frequência de quinta dimensão do que nós. Olha só, eles se adaptam naturalmente, eles são parte da vida, eles entram em frequência, em sintonia com o ser, com a grande nave mãe que os abriga. Entretanto, a humanidade tem o tal do livre-arbítrio, né? E tem toda uma construção de personalidade, de uma psicologia particular que faz com que ela não flua naturalmente com os processos de Gaia. Mas tudo aquilo que existe dentro da nossa consciência interfere no nosso processo de adaptação para a quinta dimensão. Estão vendo? Começam a ver o tamanho do problema? Enorme. Pois é, porque a gente tem o tal do livre-arbítrio, né? E aí a gente começa a fazer escolhas, né? A essência do livre-arbítrio é a escolha, certo? Bom, a minha pergunta primeira básica sobre livre-arbítrio é sempre essa. Bom, mas você está escolhendo a partir de quê? Que livre-arbítrio é esse? Né? Porque o livre-arbítrio preveria em seres, eu diria, mais sábios, né? Consciência plena para fazer as escolhas. Agora, nós vivemos em consciência plena no dia a dia? Não. Não, né? Não. A gente tem momentinhos de consciência ampliada, de expandida, ou não, né? Alguns têm mais, outros têm menos, né? Depende do ponto onde está no caminho próprio de evolução, né? Nessa trajetória para a quinta dimensão. Então, a gente tem momentos de quinta dimensão. Tem momentos que a gente já vivencia quinta dimensão. Aquele momento de plenitude que você sente plenamente, não sei se vocês já experimentaram isso, que você se sente plenamente alinhada com tudo e com todos ao seu redor. Uma sensação de eixo, de integridade total. Né? Em que você contacta a paz dentro do coração, e você olha o céu e você sente um com aquilo. São momentos de quinta dimensão. Né? Ou que você olha em volta com as pessoas que você está e você sente, eu estou plena aqui. Isso são momentos de quinta dimensão, em que você se sente em plena conexão com o divino dentro de você. Isso são momentos de quinta dimensão, que a gente acessa para ter um gostinho. Mas como nós temos a personalidade e o ego em atuação o tempo inteiro, essas frequências nossas de consciência, elas oscilam e a gente perde aquele contato com a quinta dimensão rapidamente, volta aqui para a terceira dimensão, tendo que lidar com os nossos problemas no dia a dia e tal, tá? Bem, agora para nós, por que esse momento é particular? Se nós não vamos nos adaptar naturalmente, como os outros reinos, à quinta dimensão, por que esse momento é tão especial? Porque nós temos a oportunidade de sermos impulsionados no processo de transição para a quinta dimensão, como nunca antes na história dos últimos 26 mil anos da humanidade. Porque antes, esta faixa do cosmos em que nos encontrávamos era de uma outra qualidade de energia.
menos elevada, que propiciou que todas essas coisas acontecessem também aqui na Terra como aconteceram. Mas quando muda para uma faixa mais sutil, abrem-se canais de comunicação, inclusive de diferentes partes do cosmos e de outras dimensões mais elevadas com a dimensão terrena. Então a gente tem a presença de muitos seres nos auxiliando, por isso você tem tantas canalizações nos últimos anos, você tem uma grande quantidade de técnicas terapêuticas sendo recebidas pelas pessoas na Terra, aplicadas, auxiliando a transformar a história pessoal de dor e sofrimento, que não é só dessa vida, né? É de uma longa fila de encarnações, da qual nós somos hoje, aqui agora, o resumo, né? Nós somos o resumo de milhares de vidas. Eu hoje aqui sou o resumo de milhares de vidas, com tudo que isso tem de bom e tem de ruim, né? Então agora a gente tem a oportunidade de ser impulsionado no processo de limpeza de toda essa história kármica e do resultado disso, como nunca antes na história da humanidade, porque a gente tem tempo, nós temos um momento exato pelo cinturão cósmico, nós temos lugar, nós estamos aqui agora na terceira dimensão, porque escolhemos encarnar aqui para viver esse momento de transição planetária, porque era a oportunidade da alma sair do ciclo reencarnatório, da roda de Sansara, da roda da ilusão, né, do ego. E nós temos pessoas, nós temos técnicas terapêuticas e nós temos outros recursos, como também livros, né, que ensinam caminhos para a transformação dessa história kármica e dos resultados disso no aqui e agora. Então nós estamos no melhor momento das nossas encarnações. Então é uma oportunidade rara em primeiro lugar. E eu tenho que dar essa perspectiva porque muita gente está olhando para esse processo kármico e vê só a desgraceira. Porque vai ter terremoto, porque vai ter, sei lá, enchente, o mar vai subir, o eixo da Terra vai endireitar e daí vai rearranjar todos os continentes da Terra, tem parte que vai aparecer, parte desaparecer, etc, etc, vai embora a lista de coisas, né? E as guerras que vão aumentar, e as fomes, e a pandemia, e a escassez, e não sei mais o que, né? Essas coisas podem acontecer? Podem, mas vou falar sobre elas mais tarde. Você tem que olhar para isso como uma oportunidade. Porque, de fato, a sua alma sabe que essa é a melhor oportunidade que você teve. Por isso que você encarnou aqui agora. Não está caído aqui de paraquedas. Isso foi um contrato de alma. Que o seu ser essencial, a sua alma, fez antes de encarnar. Porque esta era a oportunidade. Portanto, a gente tem que usar esse livre-arbítrio com muita lucidez. E escolher com muito cuidado o que nós vamos fazer com essa história aqui agora e como é que nós vamos viver esse processo de transição planetária. Porque as escolhas que forem feitas agora repercutirão não só nessa existência, na nossa vida ou morte, mas em todo o caminho de existência e evolução que nós tivermos daqui para frente. Porque veja bem, se Gaia, se Terra está numa vibração de quinta dimensão, nós temos que ser capazes de acompanhar isso se quisermos ficar aqui, certo? Sim, perfeito. Esse é o princípio básico da transição planetária. Só fica numa Terra de quinta dimensão quem consegue elevar suficientemente as suas frequências para se alinhar com isso. Não conseguiu se alinhar com isso, vai continuar o seu processo evolutivo em outro lugar, que não é a Terra. Compatível com os seus processos evolutivos, com a sua história kármica, com o que sobrou disso e com quanto ela conseguiu evoluir ou não. Então, ao desencarnar, vai encarnar numa outra orbe aí do sistema solar, ou de outra galáxia, ou outro universo. Né? Vai continuar em outro lugar. Alguns que desencarnarem aqui agora, também vão para outros lugares de quinta dimensão, porque eventualmente não escolheram voltar para a Terra do pós-transição, reencarnar aqui para continuar o processo evolutivo e auxiliar a Terra no final do processo de transição, para entrar na que chama de Era Dourada da Terra, que é a existência como a gente nunca imaginou antes, só nos nossos sonhos, né? A realidade do pensou, criou absolutamente, e é a realidade do amor completo, onde não existe a escuridão. Aqui na Terra só há escuridão porque não há luz, né? Quando a gente abre espaço para a luz, e a luz entra, a escuridão sai. Vocês nunca experimentaram isso nas suas vidas? Esse ano foi um ano muito interessante. Falo um pouco da minha experiência com isso.
Porque quando começou toda essa bagunça no nosso país e no mundo em março, num primeiro momento, eu parei e fiquei olhando, né? E comecei a observar o movimento das pessoas e meu movimento, e fui me pacificando com aquilo e fui entrando no fluxo, né? Fui trabalhando, eu trabalhei muito esse ano, muito mesmo, em nenhum momento fiquei parada, mas eu senti que entrando no fluxo, todos os portais de energia que aconteceram este ano, e houveram muitos, e vão haver outros ainda mais, estão acontecendo desde 2012, eu fui sentindo o influxo, a entrada desses processos de energia, e sutilmente eu me senti mudando, transformando. Eu chamo isso de girar um eixo interno. Você imagina assim, ó, esse copinho aqui, ó, ele é um copo sextavado, ele tem uma face em cada pedaço, né? Imagina que isso é seu eixo interno, né? Quando entra um quantum de energia, você se deixa invadir por essa luz e se deixa transformar nos seus processos, você gira um eixo interno, um grau do eixo interno. Quando vem uma outra onda, né, e novamente você passa pelo processo de transformação, você gira um outro eixo interno. E é assim que eu me senti, girando eixos internos, me transformando sem nem poder muito concretizar o quê? Você se sente diferente. Tá? Muito do processo de transição planetária que aconteceu em 2012 foi nesse nível sutil, por isso que muitas pessoas acharam que não aconteceu nada, porque estavam olhando para fora. Né? Nossa, falaram que 2012 ia ser aquilo, ia acontecer um monte de coisas no mundo, não aconteceu nada. Gente, aconteceu muita coisa. Até filme, só né? que no nível energético. Eles fizeram, nossa, né, o que vai acontecer, fizeram aquelas previsões catastróficas e tal. Aconteceu muita coisa, só que no nível sutil. Então, quem está num processo de que vem refinando a sua consciência, fazendo o trabalho de reforma íntimo, vai se alinhando com esse fluxo de energia e aproveita as entradas de energia. E faz o processo de transformação sem nem sentir muito. Então, a gente está vivendo um momento de oportunidade, a gente tem que fazer escolhas com lucidez. Para o que você vai colocar a atenção e criar a partir de agora. Por exemplo, você começou essa live falando de toda a densidade que você sentiu essa semana, correto? Correto. Bom, isso é tanto interno quanto externo. Né? Interno, você trouxe muito bem, tem processos seus que estão sendo trabalhados, os seus medos vieram à tona, outros aspectos de sombra da consciência que todo mundo tem, né, vieram à tona nesse momento. Às vezes, para a pessoa que não está vivendo isso conscientemente, vem à tona, mas ela fica só na confusão, no sentimento, Exato. Não entende o que está acontecendo. Né? Mas uma sombra que vem à tona, uma dor que vem à tona, ela é uma oportunidade de transformação e de finalização dessa história. De cura. Para isso existe isso, de cura, e para isso existe muita oportunidade. Você vê que eu pego o fio do mel, eu vou embora, eu vou esquecendo o que eu vou dizendo, mas eu tô puxando pedaços da história, né? É que você fala uma coisa e vai juntando, mas eu tô lembrando agora, só para exemplificar essa questão do processo de cura, né? E de como estar atento às próprias sombras que vêm à tona, realmente te dá uma oportunidade fantástica de você elevar a sua frequência e deixar para trás uma parte da história que não tem mais que estar controlando a sua realidade. O passado Perfeito. Não tem que controlar o seu agora, tá? Isso tem que ficar para trás para a gente poder se alinhar à energia de quinta dimensão, ou simplesmente não vai acontecer. Né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou há tempo demais nessas linhas encarnatórias, assim, sabe? Eu estou querendo sair fora da roda de samsara e ir para a quinta dimensão, nessa vibração. Eu quero viver outras experiências, né? Mas eu sei que para chegar a isso, né? Para chegar nisso, a gente precisa deixar essa história para trás. Né? Precisa transmutar essa história passada. Então, a oportunidade agora, ela é tão extraordinária em termos de energia, gente, que coisas que eu fiz no meu processo terapêutico de reforma íntima há 10, 15 anos atrás, e que levavam, assim, meses, semanas ou meses trabalhando em cima de temas, eu trabalhava com um tipo de trabalho psicoespiritual, que eu chamo, que por vezes entrava na questão de trabalho de terapias regressivas, reencarnatórias, etc., né, para rever esta história de existência, aquilo que eu levava muito tempo para resolver, no agora, gente, está podendo resolver muito mais rápido, porque tem essa impulsão de energia que entrou. E porque tem muita ferramenta terapêutica boa. Até um bom livro é uma ferramenta terapêutica. Por quê? Bons livros, são
portais de energia e conexão direto com a fonte. E você aí começa a seguir aquele processo que é descrito ali, a energia começa a trabalhar em você e fazer as transformações que são necessárias. E tudo isso com muito mais rapidez, força neste momento. Tá? Então, você começa a ter intuições, você começa a ter downloads, você começa a fazer processos de cura inspirados. Exemplo, Exatamente. isso que eu queria contar. Né? Você me contou um hoje mais cedo, né? Vou te contar um agora. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu acordei de manhã. Eu tenho muita intuição de manhã cedo, porque eu acordo muito cedo, normalmente, quer dizer, eu acho que aquela acordar entre 4 e 5 horas da manhã, eu suspeito que seja a alma da gente, o eu essencial, acordando, tipo assim, se liga, porque esse é um bom horário para você ter intuições, você ter sonhos lúcidos, vivências inspiradoras e tal, é um bom horário mesmo. Então, frequentemente eu acordo nesses horários com intuições ou com sonhos lúcidos, com vivências lúcidas, que transformam, relaboram coisas. Bom, e eu acordei com uma dessas intuições. Baixou direitinho o download, assim. E aí eu rapidamente anotei, aí eu fui reler. Gente, era um processo de cura lindo, simples e lindo. E eu vou me permitir compartilhar com vocês isso agora, porque eu acho que como serviu para mim, talvez sirva para vocês, porque tem tudo a ver com esse momento. Dá a impressão, assim, que estão raspando o tacho de tudo que tem de sombra nossa, assim, oferecendo ferramentas de vamos lá, vamos rapidinho. Ó, tá aqui a ferramenta, usa. E usando já transforma. E tem muito a ver com as questões que a gente tem ressentimento, mágoa do passado, e outros sentimentos que não fazem mais sentido para entrar numa vibração de 5ª dimensão. Então, eu vou me permitir compartilhar isso com vocês, porque foi exatamente o que veio. Primeiro eu vou dizer quais são essas frases, vou explicá-las um pouquinho e depois a gente pode fazer junto, né? Porque já que o tempo é só agora, né? Já que o tempo é só agora, a gente faz junto agora e todas as pessoas que assistirem isso vão poder fazer também se quiserem e ajudarem a lidar com as coisas que precisam ser perdoadas na nossa vida, né? Porque é um processo de cura de perdoar as pessoas e perdoar uma série de situações que tenham deixado marcas na nossa história. Então as frases que vieram foram as seguintes, eu anotei aqui, deixa eu ver direitinho, ó. A primeira é, olha que fantástico, gente. Você sabe quando é uma intuição, porque você sabe que não é um pensamento que você pensou, é difícil explicar isso. Não é um pensamento que saiu da sua cabeça, sabe? É uma coisa que se manifesta. E foi isso, assim. Eu tenho quase certeza que todo mundo que faz alguma prática meditativa ou de aquietamento já teve essas intuições, sabe do que eu estou falando. Porque recebeu alguma coisa semelhante. Porque isso não é privilégio de ninguém, gente, tá? Isso todos. Não é privilégio. Isso está ao acesso de qualquer pessoa que resolve se aquietar um pouquinho e se escutar. Escutar esse eu divino, o que ele tem. Porque esse ser essencial, esse eu superior, essa alma, tem vários nomes, mas significa a mesma coisa. É a centelha do divino que está dentro de você, né? Ele tem a capacidade de orientar porque ele conhece a programação da sua alma e toda a sua história de existência. Ele tem acesso aos seus registros acásticos, como chamam, né? Que são o seu livro das existências. Ele sabe o que você necessita aqui agora. Então, se você se deixa conduzir por essa centelha divina, por esse eu superior, esse ser essencial, você vai seguindo direitinho o caminho que você necessita para fazer a sua ascensão. Nós temos um mestre interno. Vamos lá. Então, a primeira frase que veio foi: eu me declaro em paz com todos os seres sobre a Terra. Depois a gente vai fazer junto, vocês vão ver o quanto isso te liberta. Parece que tira quilos, assim, dos ombros. A segunda frase é: eu me declaro em paz com... E aí, depois desse com, você vai puxar todo o fio de pessoas ou situações com as quais você tenha hoje, presentemente, ressentimento, mágoa, qualquer situação com a qual você precisa se pacificar e que você precisa perdoar, ou se sentir perdoado, que você precisa entrar em perdão com as situações, você coloca depois disso. Eu me declaro em paz com tá. A terceira: eu me declaro em paz com todos os que me consideram sua inimiga ou seu inimigo. Porque olha só, olha que interessante isso.
Você pode não saber, mas tem muita gente que tem algum entrevero com você, né? Não gostou de alguma coisa que você fez, que você disse, etc. E te considera inimigo, ou tem ressentimento com você, e isso gera um padrão de energia que atinge o seu campo também. Está bem explicado isso nas cartas de Cristo e nos livros telos. Tudo é energia. Alguém que pensa algo a seu respeito também está atingindo o seu campo de energia. É claro que também volta para ela da mesma qualidade, né? Sim. Mas enfim. Só Mas que já te atingiu. né? Mas já te atingiu de alguma forma. Por isso que a gente tem que diariamente fazer ancoragens de proteção do próprio campo de energia, para que tudo que toque nesse campo seja transmutado em luz. Tá? Existem várias ancoragens para se fazer isso aí, para que esse tipo de energia não te atinja. Mas essa declaração corta esse tipo de situação. Eu me declaro em paz com todos os que me consideram sua inimiga. E não me faço inimiga deles. Você sabe que... Bom, isso eu conto depois. Deixa eu anotar aqui. Eu estou anotando aqui também algumas coisinhas que eu vou lembrando. Isso foi uma coisa muito linda que veio meses atrás também. Eu já anotei aqui, depois eu vou contar essa também. E a última frase, né, que fecha tudo isso é: eu perpetuo somente o amor. Ai, que lindo! Ou Nossa! seja, você só ressoa, você só se coloca no mundo com o amor em todas as situações. E eu achei mais interessante ainda, porque eu jamais pensaria, se eu fosse escrever um texto, usar a palavra perpetuo. Então, veio a inspiração dessa palavra. Eu perpetuo somente o amor. Nossa, que E aí, ressonância! não é? Ressoou aqui dentro. Direto no Aí peito. eu comecei a fazer aquilo, fiz várias vezes naquela manhã isso, e aí ao longo dos dias eu fui fazendo isso, né? E eu sinto que as coisas estão se acomodando. E toda vez que surge uma situação que me incomoda, eu faço isso como um mantra, né? E eu sinto que colocando energia nisso, colocando emoção nisso, transmuta a situação. Então vamos fazer isso agora? Vamos! Né? Vamos, né? E olha, muita energia nessa primeira declaração já de cara, porque isso tem tudo a ver com todos os reinos da Terra, porque a gente tem que estar em paz com todos os reinos e todos os seres da Terra. Sim. Todos os reinos. A gente tem que se colocar nesse alinhamento de energia de paz. Se a gente quer perpetuar a paz nesse planeta, a gente tem que criar essa energia de paz. Eu tô aqui Vamos nos anotando uma colocar nessa coisinha que veio na ressonância. cabeça. Anota Vamos. também. Então vamos lá. Respira fundo. Você pode trazer quais são, para sua memória, quais são as situações ou pessoas que estão te trazendo nesse momento desconforto, ressentimento, incômodo, mágoa do passado, para ver se a gente realmente coloca energia nisso e libera isso, tá? E vamos fazer isso com energia, porque quando você faz uma afirmação ou um mantra, você tem que colocar energia nisso, tá? Se vocês que estão aí onde estão quiserem repetir junto, coloque energia nisso. Porque não basta a gente repetir uma frase, se a gente não coloca energia, ela não tem o poder transmutador, tá? Coloca energia. Vamos lá. Respira, traz as situações à memória. Eu me declaro em paz com todos os seres sobre a Terra. Eu me declaro em paz com... E coloca as suas situações. E solta isso com uma respiração profunda. Deixa aí todas essas situações. Eu me declaro em paz com todos os que me consideram sua inimiga, seu inimigo.
e de todo o coração. Você pode imaginar essa energia saindo do seu coração e se espalhando à sua volta. Eu perpetuo somente o amor. Envia toda essa energia a todas as situações, a todo o planeta. Assim é. Assim é. Nossa Senhora! Meu Deus, que delícia! Gente, eu não sei vocês, mas eu senti meu corpo crescendo. É maravilhoso. Para mim, tira quilos assim de peso, sabe? Sim. Então, usar isso com uma frequência tem me sido muito saudável, né? Eu espero que seja de auxílio para alguém. Eu compartilho isso com todo o amor, porque desde que eu recebi isso eu queria compartilhar com alguém. Não tinha contado para ninguém ainda. Gratidão, gratidão. E como foi realmente curativo para mim, espero que seja para vocês. E então, gente, isso é o tipo de intuição que a gente pode ter se colocando com sinceridade, com todo o empenho da alma, do ser, num caminho de reforma íntima, de transformação e de conexão divina. Isso não é privilégio de ninguém. Não precisa ter faculdades especiais, visão aberta e etc., para você ter acesso a esse tipo de informação. Isso que é o caminho da automaestria, que é a essência do que falam esses livros, Cartas de Cristo e de Os Telos. É o caminho de automaestria, é a gente recuperar a conexão direto com a fonte, né? Para ser guiado no caminho. E isso foi apenas um dos exemplos, dos muitos que eu poderia contar para vocês, do que eu tenho vivenciado nesse caminho, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão fazendo esse caminho estão vivenciando também. Tem coisas que você nem conta em público, porque só você sabe que aquilo é real. Se você contar, parece uma coisa boba, assim, né? Mas você sabe a importância que aquilo tem no seu caminho, né? Junto com as sincronicidades que acontecem, com os pequenos sinais dias a dias que são bem importantes para direcionar o caminho de vocês. Eu vejo muito números duplicados, não sei se isso acontece com vocês, né? Demais. Tipo, horário, nossa, isso aí é o universo pipocando sincronicidade, fazendo isso aí, vai em frente, tá no caminho, fique em conexão, fique em conexão. É assim, é como, eu entendo com o código Morse que eles mandam pra gente, assim, tipo, fique em conexão, né? Só respondendo aqui, tem gente perguntando se vai ficar gravada a live. Vai sim, gente, porque querem inclusive aprender e fazer mais vezes. Vai ficar gravado sim. E daqui a pouquinho eu vou começar a fazer algumas leituras aqui, de algumas perguntas, para a gente poder ir trazendo o que cada um está trazendo para Solange, tá? Tá bom. Eu tô olhando aqui, gente, porque tem uma tela, vou mostrar para vocês aqui, ó. É que eu, como ex-professora, eu tenho que organizar meu pensamento, gente, senão eu não consigo. Tá certo que depois... Tá certo que depois eu me perco. Então, pois é. Senão eu deixo de falar coisa importante, que eu acho que é importante, se bem que no fim acaba sendo isso que a gente está falando, né? Que vira um bate-papo e você perde um pouco. Mas de vez em quando eu dou uma olhada aqui só para me lembrar de alguma coisa interessante que eu quero contar para vocês, né? Então, ainda voltando para a questão da transição, a gente tem que trabalhar para entrar nesse alinhamento de quinta dimensão, por isso a elevação da consciência, por isso a reforma íntima, etc. Porque entrar na vibração de quinta dimensão significa que a gente deixa para trás essa história kármica e ter que viver uma realidade de sofrimento como a terceira dimensão, em que as coisas são dolorosas, em que tudo que é do passado repercute no eu agora, em que não existe harmonia, em que nosso relacionamento com o mundo é através da dor, do sofrimento, da escassez, do medo principalmente, etc. Tá? Então, eu não vejo o melhor motivo para a gente fazer esse esforço nesse momento. Sim. Né? Bem, e aí, quem que vai ficar na Terra depois dessa quinta dimensão, de que se concluiu o processo de transição planetária? É quem tem isso como propósito. Sabe? Tem como missão de alma, tem como propósito de continuar aqui um processo evolutivo já numa esfera de quinta dimensão. E quem não vai ficar na Terra nesse momento? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque a gente está lidando com situações que está gerando muito medo, né? Medo de morte,
tanto por eventos aí ligados à saúde, quanto eventos eventualmente geográficos, de mudança planetária no nível físico também, que Mãe Gaia, que Mãe Terra vai se mexer sim, então alguma coisa da nossa nave-mãe vai se transformar fisicamente, principalmente nesse período de agora até 2037, ao que a gente dê crédito, né? Quem fica na Terra e quem parte da Terra? Bom, quem parte da Terra? Eu compartilho com vocês aquilo que é a síntese para mim. Veja, tudo isso que estou falando para vocês, outras pessoas podem ter uma visão diferente. Isso que eu compartilho é a minha síntese pessoal do caminho que eu tenho feito até agora. Tá? Das coisas todas que eu estudei, que eu experimentei, né? Das orientações que eu recebi dos mentores nesses anos todos para fazer esse trabalho. Né? Quem fica na Terra e quem parte? Quem fica a gente já sabe, quem está em alinhamento de quinta dimensão. Quem parte? Aqueles cuja alma já escolheram não ficar na Terra no tempo de transição. E isso geralmente é uma programação pré-vida. Né? A pessoa já entrou aqui sabendo quando ia desencarnar. Né? Quais são os motivos para isso? A gente pode apenas hipotetizar sobre isso, porque primeiro ninguém tem acesso direto a essa informação, estando aqui agora na terceira dimensão, né? Mas segundo, porque cada história é absolutamente individual e única, num nível que talvez vocês não possam imaginar o quanto que ela é individual e única. Realmente, o conjunto de fatores que operam sobre a vida de uma pessoa, ele é único, que determina qual vai ser o seu caminho de evolução. Por isso que cada pessoa tem realmente um tempo nesse processo. E tem algumas pessoas nesse processo, que já estão vindo de milhares de anos, né, com muitas encarnações, né, que estão num processo que é muito provável e possível que elas consigam fazer a sua ascensão à quinta dimensão ainda nessa vida. Aliás, o Cristo diz nas cartas de Cristo que isso é perfeitamente possível. Né? Ainda nesse tempo de existência, a gente fazer a nossa elevação de consciência o suficiente. Ele não usa a expressão quinta dimensão, ele usa reino dos céus. Sim. Nós estamos falando da mesma coisa, tá? É perfeitamente possível a pessoa ascensionar o reino dos céus, a essa frequência de quinta dimensão, ainda nesta encarnação. Então aqui a gente tem a oportunidade, e a gente já vem trabalhando para isso há muito tempo. Algumas pessoas não vão conseguir fazer isso, mas vão continuar a sua evolução em outros lugares do universo, ou em outras frequências vibracionais, tá? Não necessariamente um lugar de terceira dimensão. Né? Isso depende muito da história individual. Então, eu tenho a firme convicção de que todas as pessoas que estão desencarnando agora, e que vão desencarnar nos processos evolutivos da Terra, geográficos, e de saúde, enfim, estão fazendo isso por escolha de alma. Ela pode não saber disso conscientemente. Sim. Ela pode temer o processo de morte, pensando aqui na carne, né? Nós como seres encarnados na carne, a gente teme a morte, mas a sua alma sabe quando ela vai fazer a passagem. E por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a gente realmente precisa mudar a visão sobre a morte, sabe? Quem ainda não fez esse clique, não virou essa chave, precisa mudar. Porque o que a gente teme da morte? Eu, pelo menos, né, temo fazer a passagem em sofrimento. Então eu não quero ter um processo de doença prolongada, eu espero que quando chegar o momento lá, minha alma já tenha feito a programação certinha, e eu tenha trabalhado direitinho para ser merecedora de uma morte rápida, né? Eu espero que sim. Que eu durma aqui, acorde lá, já estou no processo de outra dimensão, de outra frequência. Mas a morte em si realmente é somente a passagem de frequência. É como se tirasse um véu dos nossos olhos e a gente passasse a ver aquilo que está invisível para os nossos olhos agora, que são as outras frequências vibratórias. Na verdade, nesta sala em que eu estou agora, existe uma porção de outros seres, de outras dimensões acompanhando essa live, como aí na casa de vocês também. Exatamente. Um tempo que é engraçado que o tempo que eu dava aula numa universidade, uma vez uma aluna minha que tinha visão aberta, ela chegou para mim e disse: você tem noção quantas pessoas estão assistindo essa aula? Quantos seres estão assistindo essa aula? E eu olhei em volta. É muito interessante, né?
Porque a gente Sabe, falava de coisas de... Né? você Por me não. falou agora de uma coisa, eu estava em plena rodada de negócios em um evento em São Paulo, tem coisa de uns 15 anos atrás. E eu tinha que receber fornecedores, o Sebrae tinha marcado coisa de... Eu representava uma empresa âncora, e o Sebrae tinha marcado coisa de 5 minutos, se eu não me engano, por fornecedor. Então, tinha que ser muito rápido. Era um estágio, a gente tinha que atender, sei lá, 300 fornecedores no dia. Era uma rodada de negócio que o Ministério tinha feito e convidado os âncoras de cada estado, e eu estava indo representando a empresa que eu trabalhava. E aí chegou uma pessoa, uma senhorinha, para me apresentar o produto dela, e quando ela me olhou nos olhos, ela disse assim, eles estão lhe chamando. Aí eu disse, pode parar, vamos lá. Isso que é chamada direta, né? Isso há 15 anos atrás. Eu digo, para com isso. Conversa. Você precisa atender o chamado da espiritualidade. Eu digo, a gente tem que falar de produto. Vamos lá, qual é o seu negócio? Diga para mim. E eu fiquei realmente muito, muito assustada com aquilo, mas com o coração, sabendo que era verdade e sabendo que era um caminho. O coração, ele dizia, não precisa ter medo. O medo, na verdade, que se projeta muitas vezes é o do não saber. E aí? O que é isso, né? É o ego ali, o medo do invisível. Tentando controlar a situação, né? Exato, esse controle que não há. A gente está vendo em 2020 que não tem controle. E aí eu disse, meu Deus do céu. E depois disso, muita coisa de intuição e de contatos e de pessoas que desencarnam e que vêm a mim conversar em sonhos, enfim. É muita coisa, mas eu lembrei disso quando você falou da sala de aula cheia de seres. É exatamente isso. Porque é isso, sabe? A diferença entre o nosso estado de vida agora e o estado pós-morte é simplesmente uma questão de frequência de vibração. É como se tirasse um véu. Você passa a existir numa outra frequência de vibração. Então você não tem mais esse corpo físico denso. Você tem uma outra espécie de fisicalidade, digamos assim. Ainda em quinta dimensão, nos diz Mestre Adama nos livros Telos, eles também têm corpos físicos, mas não é este físico aqui de terceira dimensão. Sim. É uma fisicalidade de quinta dimensão, é um corpo mais de luz, digamos assim. É um tipo diferente de arranjo de elétrons, né, que cria uma espécie de fisicalidade que é invisível para nós, né, mas que vai se tornar visível em algum momento, né, a partir do momento que a gente fechar os olhos da carne, né, e puder ter acesso a outras frequências de vibração no pós-morte. Então, é só isso a morte, gente. E mais, é o acesso a uma estrada muito mais larga de experiências. Eu sempre digo que aqui a gente é mochileiro das galáxias, né? Nós estamos de passagem por aqui. E a existência é uma grande aventura, mas ela é apenas uma aventura de muitas. Aqui na Terra, como a gente entrou no ciclo reencarnatório, virou muitas experiências, né? Está comprido demais, a gente já deu o nosso tempo aqui nesse padrão de vibração, por isso que nós estamos ascensionando agora como Terra. Já foi, né? E como tudo no universo cósmico, o universo cósmico é perfeito e tem um ritmo, agora esse tempo está coincidindo com o tempo exato, né? Da entrada do cinturão de fótons, que permite essa entrada, esse quanto de energia, que vai realmente nos ajudar a transformar todo esse processo, tá? Então, nesse momento, eu acho que no pensar a morte, né, a gente tem que mudar esse olhar um pouco. Vamos parar de temê-la desta maneira. Ninguém quer sofrer no processo de morte, claro. Sim. Mas isso é o ego tentando não sofrer fisicamente, é a nossa porção humana. Mas, a parte disso, vamos olhar para isso com mais amorosidade, porque é a nossa alma, o nosso ser, continuando o processo. Né? Simplesmente continuando a sua experiência de existência. A Terra foi um experimento, nós vamos experimentar em outros lugares agora. Né? Mas ainda dá tempo de a gente ter alguns despertares, digamos assim. Eu não sei se eu vou desencarnar na semana que vem, ou daqui a um ano, né? Eu acho que ainda tem um pouquinho de tempo, porque pelo que eu sei, eu ainda não cumpri todos os propósitos da minha encarnação, eu ainda tenho algumas coisas, eu tô realmente, juro, que eu tenho para vocês que eu tenho um checklist lá, eu vou ticando umas coisas que eu já fiz, né? Eu sei que já era parte do meu propósito que eu já fiz, né? Mas eu sei que eu ainda tenho algumas coisas na listinha, então eu acho que não vai ser muito logo, né?
A menos que eu faça a escolha de querer que me desligue. Mas eu acho que não. Acho que vou ficar aqui para ver o sacolejo dos próximos 15 anos, pelo menos aí. Mas para quem ainda está aí, né, não sabe quando vai desencarnar e está acordando agora para essas realidades do mundo, né? Eu acho que é muito interessante nesse momento refletir sobre qual é o propósito da encarnação. Qual é o propósito da sua encarnação. E se você está honrando o seu contrato de alma. Eu queria só te interromper. Isso daí, minha gente, isso daí é tão fácil de acessar, porque eu acessei ontem. Ontem, no meio desse turbilhão de emoções que eu estava sentindo, quase que eu me peguei, assim, me chacoalhei, né? Disse, chacorde, Bárbara! Por conta desse turbilhão de energia que estava passando em mim, né? E aí, em um determinado momento, eu me voltei ao coração e disse, bom, eu sei que o propósito macro é de expressar, sim, a consciência crística, e eu estou aqui para te expressar. Agora, eu quero saber qual é o meu propósito individualizado. Qual é o propósito da minha existência aqui? E a resposta veio. E eu canalizei, e foi como uma canalização. Eu recebo, na verdade, algumas canalizações, e na hora que eu fiz essa pergunta, a primeira coisa que eu peguei um papel, uma caneta e saí escrevendo. E quando eu li, eu disse, como assim? E faz todo sentido com tudo, absolutamente com tudo. É aquela história, né? A gente vive uma vida como se fosse... Eu fiz, inclusive, essa comparação quando a gente conversou ontem sobre o Cristo, que é um capítulo do livro do Joel Goldsmith. Eu fiz essa comparação. Às vezes a gente vive igual a uma máquina de café, só que querendo fazer suco. Não vai fazer suco. Por isso que a gente tanto sofre, né? A gente tem que... Se a gente é máquina de café, vamos fazer o café. E esse comparativo, quem faz muito bem feito é o Bruno de Mendes. Eu gosto muito das comparações que ele faz. Ele traz uma coisa bem, bem humano, né, para que a gente entenda. E é exatamente isso. É a máquina de café querendo dar suco de laranja. É a máquina de lavar roupa querendo dar café. Não vai sair, gente. A gente tem que saber para que a gente está aqui, né? E aí, por isso que muitas profissões são aquelas pessoas, muitos profissionais estão sempre em desarmonia, né? Porque, na verdade, a desarmonia está dentro dele. A desarmonia está dentro do propósito dele, né? Qual é o seu propósito? Está tentando viver uma vida que não é dele, né? Que não é dele. Por dinheiro, que não é né? a dele alma, sabe? A dele essência, tá? Então, eu acho que ainda dá tempo da gente tentar descobrir qual é esse propósito de encarnação e honrar esse contrato de alma. Porque, como tudo no universo é quântico, né? Às vezes pode ser um instante de consciência, mas esse instante de consciência fazer toda a diferença na sua linha evolutiva do que se você fizesse 10 anos de trabalho terapêutico, digamos assim. E especialmente nesse momento que existe todo esse impulsionamento de energia por trás, ok? Outro dia alguém escreveu fez um comentário num dos vídeos do nosso canal, que é Consciência Crística Brasil. Puxa, mas como que eu faço para descobrir meu propósito de alma? Eu falei para ela, olha, não tem um caminho curto, né? Você tem que estar no processo de forma íntima, com sinceridade, né? Para isso você tem muita ferramenta, né? Sim. Eu escrevi isso ali, mas depois eu fiquei pensando, que curto não é uma boa palavra. Na verdade, não tem caminho que não em que você possa estar sem a alma, digamos assim. Tipo, não dá para fazer um caminho intelectual, não dá para fazer um caminho de busca tentando respostas prontas externas, porque quando às vezes uma pessoa começa uma pergunta com como, ela está esperando algum tipo de resposta rápida. De fórmula, né? De fórmula. Esta fórmula não tem. Então, isso que eu chamo de caminho curto. Tá? Eu acho que tem experiências que alguém vive quando ela está sinceramente num caminho de reforma íntima e de reconexão com o seu eu divino. Que afinal de contas é isso que a gente tem que fazer, é reconectar o eu verdadeiro. Hoje eu estava tomando aqui, escrevendo essas notas, né, para fazer esse esqueminha aqui. Aí eu parei, uma hora eu olhei e falei, meu Deus do céu. Eu tenho aqui um monte de livro da área de espiritualidade e tal, que eu leio bastante sobre isso faz anos e tal. Eu pensei, meu Deus do céu,
que está escrito nesses livros aqui, ao fim e ao cabo, se resume numa única coisa. É reconectar o seu eu verdadeiro, o seu eu essencial. Não tem resposta fora. Exatamente. E todos eles disseram a mesma coisa sempre. O caminho é dentro. Tá? É só essa. Essa é a essência do ensinamento espiritual. O caminho é dentro. Sabe? Mudaram o tempo, mudaram a linguagem, mudaram o livro, mudaram o avatar, o mestre, mudaram tudo para dizer a mesma coisa, para ver se as pessoas ouviam, né? Aí como não ouvia, sempre mandava o outro livro, uma outra pessoa, outro mestre, para ver se com alguma conexão, alguma frequência batia que a pessoa escutava, né? Por isso que tem tanto livro e tanto mestre. Porque eles têm que procurar falar a linguagem dos diferentes níveis de energia em que as pessoas estão, as frequências vibratórias, esperando que alguma ressoe com ela. É por isso que uma pessoa que lê o livro Cartas de Cristo, às vezes lê o livro Telos e diz, não gostei. Mas é que, na verdade, a ressonância dela está com o livro Cartas de Cristo. Enquanto outro lê o livro Telos e não lê Cartas de Cristo, não preciso ler Cartas de Cristo. Porque a ressonância dela está com o ensinamento de Telos. E assim com muitas outras obras. Tá? É sempre uma questão de ressonância com o ensinamento. Tá? É encontrar a linguagem que fala com o seu coração mais fácil dentro do ponto evolutivo em que você está. Tá? Por isso que não existe certo e errado no caminho espiritual, um mestre melhor do que o outro ou não. Tá? Tudo é consciência crística. Aliás, ele mesmo fala isso, né? Sim. Eu, Maomé, Buda e todos os outros somos a mesma consciência. Ele fala isso. Exatamente. Você sabe que eu, quando comecei a galgar o caminho da reforma íntima, né? De entender, na verdade, isso veio para mim de muitas formas, né? E uma delas foi a repetição. A repetição de situações, a repetição de energias se voltando para o mesmo cume. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada. Eu sempre gostei muito de ler, de leitura espiritualizada e de energia. E tudo que eu lia era a mesma coisa, tem que se voltar para dentro, tem que se voltar para dentro. Mas isso era uma dificuldade para mim, naquele estado de consciência que eu estava. Eu dizia, meu Deus, eu quero uma fórmula. Eu entendo tanto quando as pessoas pedem as fórmulas, quando as pessoas buscam por reprogramadores mentais, que na verdade eles vão dizer a mesma fórmula que é volte-se para dentro, só que dourando a pílula. Mas tá tudo certo. Exato. Sim, sim. É a questão da linguagem, né? Exato. Por isso que no final, aliás, é isso que eu queria comentar lá atrás, eu vou voltar agora. Veja, essa questão do você respeitar o caminho do outro como ele é, sabe? Diz um mestre muito sábio, desapegue-se da necessidade de encurtar o tempo de evolução do outro. Olha, gente, para e pensa nessa frase. Primeiro, desapega, a palavra. Desapega no sentido de tira teu ego desta equação, porque o apego é egóico, é ele que tem que estar querendo estar no controle. Então, desapega da necessidade que é sua de diminuir o tempo de evolução do outro, que não te pertence, não te diz respeito. Porque, inclusive, porque isso não existe. Você não consegue cortar o tempo de evolução do outro. Ele vai seguir o caminho que ele tiver que seguir para aprender. E por isso que existem tantos mestres. Ainda que o outro seja seu pai, seu filho... Porque a gente, às vezes, e o ser humano, às vezes, acha que é por amor. Você vai fazer isso, é por amor que eu tô impondo. É loucura, né? Você sabe que, assim, eu gosto muito do que Gandhi disse também, né? Você quer ver mudança no mundo? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. Ou seja, se você faz o processo de se transformar, e faz isso continuamente, porque isso não é um processo que acaba, tá? Se você vive cada instante o mais consciente possível e vai fazendo no processo sua transformação, é impossível que a transformação em que você se torna não impacte o seu ambiente de alguma maneira. Então, aí pode ser que, se passar do teu lado uma pessoa que no ponto de evolução do caminho em que ela está, ela for impactada por você, no ponto de evolução em que você está, desliga, ela olhe para você e se faça a pergunta, mas por que essa pessoa fez isso, sente assim, fala isso, vive dessa maneira? E ali se abre uma oportunidade de expansão de consciência para ela. Compreende? Então seja a mudança que você quer ser no mundo.
Agora, chegar e tentar impor essa mudança para o outro, não dá. Por isso que o modelo de religião, como ele existiu nos últimos 2000 anos, ou até antes disso, né, ele não cabe mais. Porque não carece mais de alguém fora ditando as regras sobre como devem ser feitas as coisas. Tem um vídeo lá no nosso canal Consciência Crítica que chama, acho que, Consciência no Ato, algo assim. Que eu estava fazendo uma reflexão sobre uma situação cotidiana qualquer. Porque viver com consciência, de fato, a gente procurar trazer essa consciência para cada pequeno ato, pequeno acontecimento da nossa vida. Porque os nossos mestres, às vezes, não estão na forma de um mestre, como a gente imagina, aquela personalidade e tal. Está nos pequenas situações cotidianas, que se organizam para te mostrar coisas. Tá? É assim que acontece quando o seu eu essencial está no comando da situação. Ele organiza as circunstâncias para te trazer um aprendizado. Então, quando eu fiz lá uma reflexão sobre a consciência no ato, era exatamente sobre isso. Sobre como a gente pode aprender conscientemente a cada instante e se transformar continuamente no processo. Eu vou morrer fazendo o processo de transformação. Certamente, na hora que eu for desencarnar, eu já vou estar com uma parte da minha consciência trabalhando aqui, observando o processo e aprendendo com isso. Isso é viver conscientemente e não ditar regras para os outros. Não dizer como os outros devem fazer as coisas. Como, segundo os seus princípios, ele deve viver. Não se trata disso. Isso é a vida dele. Não sei se estou fugindo muito. Aliás, como é que estamos de tempo? Nossa, 9h15 então, já. A gente já está bem apertadinho. Agora, eu queria só... Teve uma pergunta. Sim. Tem muitos comentários, eu fui selecionando algumas. A Sandra fala assim, ela pergunta por que a gente está mudando de terceira para quinta e para onde foi a quarta, na verdade. Essa é a pergunta mais clássica que existe na internet nos últimos tempos. Exatamente. Todo mundo pergunta isso e todo mundo vai responder mais ou menos a mesma coisa. A quarta dimensão é um estado, uma frequência de energia, onde vivem as pessoas que desencarnaram, então é o famoso astral da Terra, e alguns outros seres e tal, né? E este processo de quarta dimensão também está em processo de ascensão, deixa de existir também, né? Então a gente vai fazer ascensão não para uma quarta, que é um estado que ainda está, digamos, dentro da esfera energética da Terra de terceira dimensão. É mais ou menos isso, dentro do que eu compreendo. Não é fácil explicar essas coisas, enfim... Essa quarta dimensão também deixa de existir no processo de ascensão. Né? E ali os seres e as consciências que estão existindo também já estão sendo encaminhadas. Há canalizadores que dizem que boa parte já foi encaminhada dos seres que ali estão para outros lugares, outras frequências, para continuar seu processo evolutivo. Então a gente vai fazer a passagem ou para a quinta dimensão, ou para qualquer outra dimensão, em qualquer outro lugar do universo. Mas aqui na Terra só existirá a quinta dimensão. O que é muito bom. Tomara que tenha respondido a Sandra. Agora tem um outro pedido que é para falar um pouquinho do portal do dia 21. E aí a gente, na verdade, tem pouco tempo. E da Estrela de Belém. Eu realmente não me sinto à vontade para falar sobre isso, digamos, tecnicamente, tá? Há pessoas mais capacitadas do que eu sobre isso, vocês podem encontrar facilmente na internet. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a gente já está vivendo vários portais, tá? Há pelo menos 20 anos. A gente foi passando um portal atrás do outro. Tá? 2012 foi um grande portal. De 2012 para cá, o que teve de portal não está é uma lista. Tá? Um portal é uma frequência de energia que se abre. É uma porta que se abre. O diferencial desse 21 de dezembro é que há uma grande quantidade de eventos cósmicos se acumulando e acontecendo na mesma época. Só que não pensem que vocês vão acordar dia 22 e o mundo vai estar diferente, tá? E talvez nem se manifeste fisicamente alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, porque também eu acredito que ninguém saiba exatamente como nada disso vai acontecer. Existem muitas hipóteses, mas como exatamente, isso é só da mente divina. Como exatamente vai acontecer a transição? Nós temos aqui várias pessoas falando coisas diferentes. Eu tenho muitos amigos, alguns de anos, que são trabalhadores da luz, muito sinceros,
são ótimos canalizadores, são pessoas muito abertas e tal, e eu já ouvi de diferentes deles, diferentes versões para o processo de transição planetária. E mesmo para o evento de 21 de dezembro. Então, eu acho que ninguém sabe de nada de verdade. Eu acho que todo mundo tem um pedacinho de verdade desse processo. O que é exatamente isso? Isso pertence à mente divina. Como isso vai se manifestar, a gente tem hipóteses, mas não tem 100% de certeza. Pode ser que dia 22 você acorde e diz, mas não aconteceu nada, foi igual 2012, não aconteceu nada. E no entanto, é uma excelente oportunidade para alinhamento energético com a porta que se abre para receber um quantum de energia divina especial, que pode auxiliar em muito, se você estiver alinhado com isso, para impulsionar o seu próprio processo evolutivo, além do que já está acontecendo com o da Terra. Então, sim, coisas importantes vão acontecer, mas é no nível energético e sutil. Como isso vai se manifestar no mundo físico, não sei. Se a Terra vai balançar agora ou não vai balançar, ou se vai balançar daqui a 2 anos, 1 mês, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, não sei. Eu sei que há muita coisa acontecendo sobre a Terra que faz parte desse processo, que são outras coisas envolvendo energias menos luminosas, que não vai dar tempo da gente comentar nessa live hoje, tá? Mas é isso que eu digo para vocês, não importa o que as pessoas estão dizendo, viva você com consciência esse momento. No dia 21, faça um processo meditativo, para um pouquinho, aliás, né? Se já é uma prática cotidiana, apenas se alinhe com isso no dia 21, abrindo para receber tudo que tiver de divino nesse portal. Viva isso com consciência, o momento com consciência. Porque, na verdade, vivendo com consciência, existe N portais acontecendo a cada instante da vida de conexão, né? O diferencial desse dia 21 ou de outro, dia 12, é que existe quantos especiais de energia descendo sobre a Terra, sim. E aqueles que estiverem alinhados com essa energia receberão e aproveitarão isso para impulsionar o seu próprio processo, né? Confia e entrega, né? Confia e entrega. Exatamente, confia e entrega. Uma coisa que mais, certa. Uma coisa é certa, que nós estamos migrando para uma dimensão onde nós estaremos em amor incondicional o tempo inteiro, então não precisa medo. Não precisa medo para transicionar. Isso aqui é o melhor que nós estamos vivendo, então vamos em frente. Exatamente. Veja, Bárbara, o erro das pessoas em 2000, achar que 2000, no dia 2 de janeiro de 2000, o mundo estaria mudado. Tá? E 2012 é a mesma coisa. O que isso provocou? Uma grande queda da qualidade de energia da consciência coletiva na Terra. Porque as pessoas projetaram uma expectativa que não era realista. Não é assim que se passam as coisas. Tá? E aí vem a Nós frustração. estamos num processo de... Exatamente. A frustração é uma energia de muito baixo nível de frequência. E isso impacta negativamente na consciência coletiva da Terra. Então, se você não quer atrapalhar o processo de transição da Terra, não fica projetando uma expectativa desmesurada. Faça o seu melhor para estar alinhado e com energias e frequências boas hoje, agora, no dia 21, dia 22, dia 23, etc. Esse processo de transição, lembra que vai levar alguns anos ainda para algumas coisas acontecerem. Talvez algumas coisas aconteçam semana que vem. Bom, se vocês prestarem atenção, elas estão acontecendo já há um bom tempo, né? Sim. Tem muita coisa acontecendo na Terra. Que não é só o que passa no Jornal Nacional, na Folha de São Paulo, no L'Express, no New York Times, tá? Tem muita coisa acontecendo para além do que é evidente. Mas isso é uma outra conversa. Olha, tinha tanta coisa, eu anotei aqui tanta coisa para a gente conversar, mas o tempo já não nos permite, a gente já está bem extrapoladinho de horário. Eu achei que a gente ia passar uns 10, 15 minutos, mas a gente já está chegando a quase meia hora depois de live, mas é um assunto delicioso, maravilhoso. Eu queria falar um pouquinho dos animais, eu queria falar um pouquinho dessa questão de que tem muita gente acordando para não consumir proteína animal, mas enfim, isso talvez seja um tema de um outro encontro, de um outro momento que a gente pode agendar para falar um pouquinho sobre os bichinhos. Eu realmente, a noite de hoje me encheu de alegria e de amor no meu peito, e eu realmente espero que todo mundo tenha sentido essa mesma energia, todo mundo que participou até agora. São muitos comentários, gente, eu fico muito feliz que todos vocês estão aqui colocando a parcela de vocês também, né? Silvana, sim, a live vai ficar gravada. Tem algumas perguntas que realmente a gente não vai conseguir agora falar de Covid, dessas coisas, porque não dá para a gente falar disso agora, gente. Perdão.
A gente realmente agradece a presença de todo mundo nessa quinta-feira à noite. E se preparem que janeiro está chegando e a gente vai trazer mais temas bacanas e talvez Solange com a gente de novo, falando Talvez. de outras coisinhas bacanas. Solange, muito obrigada, viu? A gente combinou, né, de pôr depois dessa live, a gravação dessa live, também lá no nosso canal Consciência Crítica Brasil, tá? Então, se vocês quiserem assistir, vão lá também. E se eu posso deixar um último sentimento para vocês, eu diria, cultivemos a gratidão. Porque apesar de tudo que está acontecendo à nossa volta, aqui agora, esta é a nossa mais sagrada existência na linha evolutiva até agora. Gratidão. Tchau, linda. Tchau, Obrigada. tchau.